paz do Senhor, queridos. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. E nós vamos comentar com os irmãos acerca da lição de número 12 da revista de adultos da Escola Dominical. A lição que tem por título Maravilhosa Graça, Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos, que é a penúltima lição desse trimestre e tem por título A Cosmovisão Missionária. Escola Bíblica Dominical, Faculdade Teológica Refidim. O texto áureo dessa lição está na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 20, e diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. A verdade prática, ela diz: os crentes que foram alcançados pela graça e vivem pela fé em Jesus Cristo precisam ter uma visão missionária amorosa e abrangente. Meus amados irmãos, a leitura bíblica dessa lição está na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo de 20 a 29, e diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderam, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que, de passagem, vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. O objetivo principal da lição é mostrar que os crentes que foram alcançados pela graça precisam ter visão missionária. Meus amados, nós estamos numa sequência lógica de pensamento, uma vez que a lição desse trimestre ela é completamente baseada na carta de Paulo aos Romanos. Duas lições atrás, nós estudamos sobre os deveres morais, cíveis e espirituais que os crentes deveriam observar. Também, semana passada, a discussão girava em torno de relacionamento entre pessoas maduras na fé e pessoas tidas como imaturas na fé. E o apóstolo Paulo ele chama a atenção que a solução para esse problema não deveria ser outro senão observar a lei do amor, não é? Que é uma lei de Cristo e que deveria ser observado por todos. Na lição de hoje, o apóstolo Paulo ele dá uma explicação aos crentes que estavam em Roma, dá uma aula, digamos assim, acerca da sua própria visão. O desejo do apóstolo Paulo era levar o Evangelho àquelas pessoas que ainda não tinham sido alcançadas pelo Evangelho, baseando-se unicamente nos ensinamentos de Cristo e nas verdades pregadas por Jesus. O apóstolo Paulo agora queria ampliar a sua área de atuação, não é? a sua missão, que era levar o Evangelho às pessoas que ainda, aos gentios, né? As populações, as comunidades, as nações que ainda
não tinham sido alcançados pela mensagem da salvação. Para isso, o apóstolo Paulo ele explica aos crentes de Roma, então, todos esses detalhes, com o objetivo de buscar apoio espiritual e também o apoio mantenedor que toda obra missionária ela deve ter. Nenhuma obra missionária ela é feita de qualquer forma. Tem pessoas que colocam como sinônimo de ser usados por Deus a questão da irresponsabilidade. Num evento que acontece anualmente em uma determinada igreja e que eu tive a honra de participar, eu falei para as pessoas que lá estavam presentes que muitos usam aquela função como sinônimo de irresponsabilidade, fazendo e falando coisas que não deveriam falar e não deveriam fazer, não é? Colocando em jogo, em xeque ali toda a missão santa, toda a determinação bíblica acerca daquilo que eles fazem. No primeiro ponto da lição, e eu quero nessa lição tanto falar para professores como para alunos, uma vez que nós temos professores que buscam subsídios para suas aulas e nós temos alunos que não têm condições de ir à escola dominical ou que pretendem entender a lição antes de ir à escola dominical. Para os professores, eu quero falar essa manhã que nós já estamos na lição de número 12, que o professor ele comece a medir a classe acerca das mudanças, das transformações que essas lições dessa revista, desse trimestre, ela pode ter trazido na vida dos seus alunos. Também é importante, na lição de número 12, já está, se não estava fazendo ainda, já está motivando os alunos a estarem se preparando para o próximo trimestre. Se possível, tirar um tempo da aula para expor a lição do próximo trimestre, a finalidade da lição do próximo trimestre. Isso também é muito importante para os seus alunos. Agora, voltando-se à lição propriamente dita, o ponto 1 fala da necessidade de uma cosmovisão missionária. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão do que vem a ser uma cosmovisão. Mas, primeiramente, antes de cumprir qualquer coisa, isso tanto secularmente, mas agora particularmente como nós estamos falando da obra de Deus, nós precisamos tomar conhecimento daquilo que nós estamos fazendo. Principalmente nós que somos professores de escola dominical, que somos obreiros da casa do Senhor, ou que somos alunos aplicados, que nos preocupamos com subsídios para poder estarmos presentes nas nossas classes. O que o apóstolo tinha em mente quando ele expõe o seu pensamento em Romanos 15, a partir do versículo 14, precisamente até o versículo de número 21, era que ele precisava expor para os crentes de Roma, compartilhar o propósito da sua chamada. Ele precisava que os crentes de Roma tomassem conhecimento que ele foi chamado para pregar o evangelho ao mundo gentílico, ou seja, aqueles que não eram da nação judaica. Eles precisavam, primeiramente, que os crentes de Roma entendessem de uma vez por todas, que ele estava prestando um serviço a Deus. E não era qualquer serviço, era um serviço de grande relevância. Levar o evangelho não é uma missão qualquer. Levar o evangelho é uma missão que exige responsabilidade. Não é qualquer evangelho, não é qualquer palavra que nós pregamos. Ontem mesmo, refletindo um pouco em Atos capítulo 18, lá no final do capítulo 18 dos Atos, eu acho do versículo 24 ao 28, se não me falha a memória agora, fala acerca de Apolo. E a Bíblia ela elogia Apolo, as suas capacidades. Apolo era um homem espiritual, era um homem conhecedor das Escrituras, fervoroso, que pregava o Evangelho e as pessoas se maravilhavam quando ele pregava. Só que Apolo tinha uma questão com ele. Apolo, ele só sabia o batismo, só pregava até o batismo de João.
ele não pregava, ele não tinha conhecimento do dia de Pentecostes e do que aconteceu do batismo com o Espírito Santo e com fogo, como o próprio João Batista tinha anunciado. Então a Bíblia diz que Áquila e Priscila, casal judeu que tinha sido expulso de Roma por determinação do imperador Cláudio, eles foram lá, pegaram Apolo, né? Agora eles estavam na cidade de Éfeso com o apóstolo Paulo, eles pegam Apolo e eles vão instruir Apolo acerca daquilo que Apolo não sabia, que era a questão do batismo do Espírito Santo e com fogo. Você preste bem atenção que tem uma responsabilidade muito grande. Áquila e Priscila perceberam naquele homem que ele era espiritual, ele era fervoroso, ele pregava com ousadia, mas ele precisava ainda ser um pouco mais trabalhado para poder ele continuar o grande e nobre ofício da pregação que ele exercia. Então, o apóstolo Paulo, ele queria fazer com que os crentes de Roma, primeiramente, entendesse que ele estava prestando um serviço de grande relevância. Não era um serviço qualquer. Em segundo lugar, o serviço que ele estava prestando era um serviço no sentido de um sacrifício que agradava a Deus. O autor, inclusive, ele traz uma palavra, um termo grego, né? Está na lição, que tem o sentido de servir como sacerdote, o mesmo termo que era utilizado inclusive para os sacrifícios que os levitas ofereciam lá no Antigo Testamento. Então você observa que o apóstolo Paulo, ele trabalhou no entendimento. Olha, eu não estou fazendo qualquer coisa, estou fazendo um serviço nobre. E o que eu estou fazendo é um sacrifício que agrada a Deus. Ou seja, Paulo era um sacerdote que trabalhava a serviço de Deus. E ele necessitava que a igreja se unisse nesse mesmo propósito. O apóstolo Paulo tinha condições, ele tinha, aliás, consciência de que ele precisava da igreja naquele momento. Por isso que ele estava instruindo a igreja. A segunda coisa relevante na lição, que a lição traz, é acerca do agente da missão. O agente, queridos, da missão não pode ser outro senão o Espírito Santo de Deus. Não há obra missionária sem o Espírito Santo. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O missionário, ele precisa de sabedoria de Deus. Como ele vai ter sabedoria de Deus se ele não for direcionado pelo Espírito Santo? Você observa, queridos, uma das grandes marcas da nossa igreja é a atuação do Espírito Santo. O movimento pentecostal não seria um movimento pentecostal se ele não tivesse o agir do Espírito Santo. Um dia eu estava num grande evento de escola bíblica dominical e no final do evento, um pastor pega a palavra, conhecido nacionalmente por ser um grande ensinador, um grande mestre, e a palavra dele foi simples, rápida e bem objetiva. Ele disse: eu não vou mais falar de pedagogia, eu não vou mais falar de metodologia de ensino, eu não vou mais falar acerca dessas coisas, porque já foi muito falado. As pessoas que passaram aqui, elas deram verdadeiras aulas de como deve ser preparado um esboço de uma lição bíblica. Mas todos vocês precisam saber que a escola dominical, ela não vai ser a escola dominical se ela não tiver a atuação do Espírito Santo de Deus. E naquele momento, todo aquele grande plenário foi tomado pela atuação do Espírito Santo de Deus e podia-se perceber e ver Deus trabalhando e renovando espiritualmente as pessoas que estavam ali. Então, queridos, não existe obra missionária se não tiver a participação do Espírito Santo. Preste atenção que agora o apóstolo Paulo, ele fala acerca da esfera da missão, e o autor, a esfera da sua missão. E o autor da lição, ele traz algumas observações interessantes. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele informa aos romanos que ele pregou desde Jerusalém até o Ilírico. E ele traz a informação que, se você observar no mapa, você vai ver que eram pontos extremos. Agora o apóstolo Paulo, ele tinha como objetivo ampliar o seu projeto missionário.
E tem um detalhe, ele não queria pregar, a visão dele, a esfera da missão dele, ele não queria pregar aonde já tinha a obra fundada. E ele trazia uma visão missionária que deve ser a nossa visão missionária. Ora, queridos, preste bem atenção que o que nós estamos vendo hoje não é um espírito de pregação do Evangelho de Deus. Não é a atuação do Espírito Santo para levar a mensagem àqueles que precisam ainda ser alcançados por Deus. O que nós estamos percebendo em muitos lugares é um espírito de competitividade. As pessoas estão lutando, a guerra está sendo dentro dos próprios campos aonde o Evangelho já chegou. E se você prestar atenção, isso não provém do Espírito de Deus. Isso é, querido, uma atuação demoníaca, diabólica, que limita a visão da igreja a um pequeno espaço de lugar. O apóstolo Paulo, ele dá uma lição. E ele diz, lá logo no primeiro versículo que a gente leu hoje, ele diz: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde o Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. E ele diz: antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e o que não ouvirão, o entenderão. Se não ouviram, entenderão. Então você preste bem atenção que a visão do apóstolo Paulo, que deve ser a nossa missão, é levar, queridos, o Evangelho àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir. Se nós prestarmos bem atenção, em nossa volta está cheio de povoados, está cheio de vilarejos, está cheio de pequenos lugares aonde o Evangelho ainda não chegou. E esses lugares prósperos, se a palavra de Deus for anunciada com ousadia e da forma como ela pode, querido, ser uma grande área de atuação. Levar o Evangelho a todo mundo, principalmente aqueles que não conhecem ainda, era o desejo do apóstolo Paulo. Agora preste bem atenção no ponto 2 da lição, porque o ponto 2 fala da necessidade do planejamento. Se você observa a história da Bíblia Sagrada, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, desde o dia de Pentecostes, quando a Bíblia diz que os discípulos falaram em línguas estranhas conforme outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E a mesma Bíblia diz: e Pedro pondo-se de pé juntamente com os 11. Ou seja, Pedro não ficou de pé sozinho. Ele podia ter ficado de pé. Quem falou foi Pedro. Então Pedro somente poderia ter ficado de pé, o apóstolo, e ter falado. Mas não, a Bíblia diz que ele se pôs de pé com os 11. Significa que enquanto um faz a obra, precisa de um planejamento, ele precisa de base, ele precisa de sustentação. Então a obra missionária, assim como o chamado não é um chamado irresponsável, é uma coisa nobre, proveniente de Deus, a manutenção e a execução do trabalho também são atos nobres. São atos que devem ser planejados e feitos com muita responsabilidade. Quando nós estamos ali no capítulo, se não me falha a memória, 17 do livro dos Atos, quando o apóstolo Paulo ele passa pela Tessalônica e vai até Atenas pregar a palavra. A Bíblia diz que da Tessalônica para Atenas, ele mandou que Timóteo ficasse lá na Tessalônica. Mas em seguida, quando ele chegou em Atenas, ele disse: não, vou esperar Silas e Timóteo vir. Manda chamar Silas e Timóteo. Para que o apóstolo Paulo mandou chamar Silas e Timóteo? Se era ele quem pregava, se era ele quem disputava nas sinagogas, se era ele quem anunciava o evangelho aos gentios. Qual a importância de Silas e de Timóteo naquela oportunidade? Ora, querido, é porque a obra de Deus ela não é feita sem base. Ela não é feita sem sustentação. Então o apóstolo Paulo, no ponto 2, o autor chama atenção para a necessidade da base. Primeiro, estabelecer a base. E ele diz, um dos princípios básicos para a implantação de um projeto evangelístico é feito com o estabelecimento de uma base missionária. De uma base missionária. Ele cita Romanos 15, 24. E ele deixa bem claro
Onde ele diz, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá serei encaminhado por vós. Ou seja, o apóstolo Paulo ele foi até a cidade de Roma, o desejo dele era ir lá para estabelecer uma base. Ele precisava de alguém, queridos, que o sustentasse enquanto ele estivesse na obra missionária. O termo grego, né, propento, ele é da ideia de ajudar na jornada de alguém com alimento, dinheiro, companheiros e meios de viagem. Missões não se faz sem esse tipo de apoio. Todos que fazem missões precisam de uma base missionária. Isso é muito importante, irmãos, falar para os irmãos a questão da responsabilidade com a obra missionária também nesse sentido. Outra coisa era estabelecer intercâmbios. Você vê como o apóstolo Paulo ele era um homem sábio e ele dá uma aula, uma igreja mãe ajudando igrejas filhas, uma igreja mais rica em todos os aspectos, financeiros, intelectual, espiritual, ajudando igrejas filhas a também se construírem a sua base espiritual, a sua base de sustentação, a sua base doutrinária. Então o apóstolo Paulo estava dando uma verdadeira lição acerca da necessidade do planejamento missionário. Quem sabe não vai ter algum aluno na sua classe da escola dominical que deseja fazer a obra missionária e ele precisa tomar conhecimento. Quer ver outra coisa interessante? A necessidade espiritual na obra missionária. O apóstolo Paulo agora chama a atenção para a questão da cobertura espiritual. Todos nós, queridos, precisamos, para fazermos a obra de Deus, estarmos debaixo de uma cobertura espiritual. Eu vou lhes falar uma grande verdade bíblica. Não seríamos obreiros se não fosse a nossa igreja. E se não for a igreja, ninguém é um obreiro da casa de Deus. Nós precisamos de uma cobertura espiritual. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando do apóstolo Paulo. No Romanos capítulo 15, versículo 30, ele diz: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ou seja, a primeira coisa é que Paulo contava com o apoio da Trindade. E a segunda coisa, queridos, é que Paulo via com muita seriedade a obra missionária e a necessidade que a igreja lutasse em oração com ele. Enquanto nós somos um grande exército, enquanto um está lutando na frente de batalha, o outro está orando e intercedendo por ele por trás. Foi assim com os apóstolos. Enquanto Pedro pregava, os 11 estavam por trás, o sustentando espiritualmente para que ele pudesse executar a grande obra. Agora, a prática do Salmo 126 nós vemos no apóstolo Paulo. Não é? Basicamente o final do Salmo 126 que diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará, sem dúvida alguma, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O apóstolo Paulo, o autor, encerra a lição ressaltando que as obras de missões elas envolvem conflito espiritual, lágrimas. Todavia, as missões também são marcadas por satisfação espiritual. Vocês imaginam comigo o que o apóstolo Paulo não sentia quando ele chegava numa cidade e ele via uma igreja que ele fundou feliz, renovada espiritualmente, sendo usada por Deus em todos os sentidos, e ele ia e abraçava os novos crentes e ele tinha na sua alma, e tudo isso começou com a obra das minhas mãos. Então, queridos, semelhantemente aos crentes de Roma, nós também devemos ter a visão missionária bíblica, ensinada pelo apóstolo Paulo, entranhada em nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe e que, se Jesus não voltar, nós possamos estar comentando também as próximas lições da escola dominical. Deus é com cada um dos irmãos. Amém.